Começa mais um episódio do Toca Podcast e eu sou Iago Queiroz, estou aqui com Shanti Devi. E hoje nós vamos falar sobre um livro muito bacana nessa série do Book Club que se chama A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Sabe, Iago, que toda vez que eu abro caixinha e peço indicação de livros, as pessoas me perguntam sobre essa leitura, se eu já li. Interessante, né? Eu acredito porque tem muito a ver com o que tu postas na internet, né? Exatamente. Nesse último período, principalmente. O que dizer para as pessoas que têm preconceito contra esses autores que, de certa forma, são vistos como os elementares do conservadorismo e tal? O que dizer para essa galera? Porque eu tive uma seguidora que me falou outro dia, não, eu tenho um preconceito contra o George Orwell, porque a galera de direita tomou ele como sua referência de... Por óbvio, já é uma questão de ignorância, né? Porque ela não conhece. O George, inclusive, ele tinha um outro posicionamento no início. Ele era um... socialista. Eu acho isso engraçado. Quando eu li o livro, eu não sabia disso. E depois que eu fui descobrindo, quando lendo na história, né? Inclusive, A Sombra de Stalin também, ela trouxe um pouquinho de esclarecimento a respeito de algumas outras coisas sobre o autor. Mas fica essa dica para a galera que já está ouvindo a gente aqui, nesses primeiros minutos, você precisa ler o livro. Eu vou tentar não dar spoiler, não sei se vai ser possível, né? O Book Club ele vai falar bastante sobre o que acontece na história de todo aquele livro que a gente está discutindo, como a gente fez 12 Regras para a Vida. Mas eu vou tentar falar mais sobre os assuntos pontuais, né? Que me chamaram bastante atenção. E uma das coisas que eu fiz na minha versão Pocket aqui foi anotar algumas coisas comparando com o que está acontecendo hoje. Estamos em 2022 e é um ano interessante na história mundial, né? O mundo inteiro está se virando aí, especialmente aqui nas Américas. E uma das coisas que me chama bastante atenção é que quando você analisa essa história do George Orwell, você percebe os elementos se repetindo. Então, é como se não houvesse nada novo. A fórmula é a mesma e as coisas vão só se repetindo. E por pura ignorância, a juventude hoje, ela cai nos mesmos erros que os nossos queridos animais da granja caíram. Exato. Eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando quem já tinha lido. Pouquíssimas pessoas já leram. Então, a gente percebe que está tudo aqui. A gente não tem mais nada escondido. Nós vivemos na era da informação. Tudo está exposto pra gente. Então, você escolhe se você quer ver ou você não quer ver. Muito bem. Deixa eu ler rapidinho uma introdução para o livro e aí depois a gente vai dissertar um pouco sobre cada uma das partes, tentando não dar spoiler, que eu acho que vai ser bem difícil. A Revolução dos Bichos foi publicada em 1945, no início da Segunda Guerra Mundial. É considerada a obra de maior importância e popularismo de George Orwell, incluindo outras obras interessantes do autor, como 1984, que também é uma obra que em breve vamos gravar também sobre essa. É considerada... ela surgiu ali dentro daquele contexto do bloco socialista, capitalista. Então, o mundo vivia uma grande tensão entre os dois blocos. E George Orwell vem tentar nos contar uma história que ele queria nos contar, né? Talvez se tivesse um podcast, ele contaria a história, a verdade, mas ele precisava colocar isso de forma de fábula. E a melhor forma de contar isso para as próximas gerações também. Uma das coisas que a gente percebe em George Orwell é que ele entendeu o que aconteceu depois. Apesar de acreditar muito no comunismo, no socialismo, ele entendeu que precisava registrar aquilo da forma como estava acontecendo na época. A história faz uma crítica ao stalinismo através dos personagens animais que representam tipos sociais. E esse stalinismo é conhecido no livro como animalismo. Então ele trocou algumas palavras aí, mas enquanto você lê, se você conhece um pouco sobre a Revolução na Rússia e a troca de poder que aconteceu entre os dois séculos, você vai perceber os personagens ali dentro da história, até as características dos personagens lembram um pouco, né? O livro alegórico foi escrito e publicado durante a Segunda Guerra Mundial e possui um forte caráter questionador. O trabalho é considerado uma obra-prima do autor e chegou a ser adaptado para o audiovisual 2 vezes. Inclusive, temos um filme, live action, e também um desenho. A revista Time elegeu Animal Farm, que é a Revolução dos Bichos, como uma das 100 melhores obras de língua inglesa publicadas entre 1923 e 2005. Por que esse livro tão profundo não é tão divulgado?
eu não sei se não é tão divulgado. Talvez as pessoas não queiram ler. Nos últimos tempos, o que aconteceu? Por conta de ter um período de tempo, né, entre a morte do George, então ele ficou liberado dos direitos autorais e as editoras puderam publicá-lo. E então eu percebi que a partir desse momento que começou a se falar muito mais. Mas, ao mesmo tempo, você não vê uma leitura dessa no vestibular. Uhum. É nesse sentido que eu me questiono de por que a gente não traz essa leitura para os jovens. Talvez porque ela traz verdades, né, que não são interessantes no momento para essa geração. Eu sou, assim, agraciado de trabalhar numa instituição conservadora. É parte da nossa filosofia. E a nossa turma da 7ª série está neste exato momento, enquanto se grava esse episódio, nessas semanas, começou faz 2 semanas, a trabalhar a Revolução dos Bichos em sala de aula como parte dos estudos sociais, história e geografia. Então, parte do material que eles estudam, eles estão lendo esse livro, estão fazendo análise de cada capítulo, cada personagem. Então, de fato, eu acho que isso mudaria muita coisa na nossa realidade, na nossa juventude, se a gente tivesse isso aqui como uma obra, né, nas salas de aula. Um pouco sobre a história, sem spoiler, por enquanto. A história contada por Orwell se passa na Granja do Solar, uma fazenda na Inglaterra que tinha como proprietário o Sr. Jones. Galinhas, pombos, porcos, cachorros, cavalos, cabras, burros, ovelhas e vacas são os personagens centrais dessa narrativa. Os animais na ficção do escritor inglês possuem características humanas, fazem questionamentos densos, filosóficos, políticos e identitários. Eles organizam-se e tentam criar uma sociedade utópica após tecerem duras críticas ao homem, o Sr. Jones, nesse caso representado pela figura de um fazendeiro opressor e que explora os animais. A minha primeira pergunta para ti é: por que você acha que os animais chegaram a um ponto de se juntarem em uma força só para causar essa mudança na fazenda? Que, dentro da história, eles decidem, então, depois de um período de muito trabalho e muita exploração, que eles não aceitam mais ser explorados pelo Sr. Jones. Então, surge uma ideia, uma mente brilhante, né, que é o Major. O Major. E ele traz essa ideia de que o homem, o fazendeiro, ele é o único inimigo que os animais têm. Então, ele vê o homem como alguém superior. E ele entende que isso é um absurdo. Eles precisam eliminar o homem. Então, ele traz a ideia do homem como o maior inimigo, que eles precisam acabar com isso. E ele planta essa ideia. E você planta uma ideia, você precisa regar. Então, ele vê os outros animais como as outras potenciais mentes para alimentar isso, essa ideia, para regar essa ideia. Uhum. E o mais interessante é que o Major morre. Morre. Ele morre no início, antes que a revolução aconteça, ele morre. Só que a ideia dele, a ideia revolucionária, ela foi plantada no imaginário daqueles animais. E aí começa a se desenvolver. Nós temos 2 figuras importantes que aparecem aí, que vão herdar essa visão do Major e que vão dar continuidade ao que o Major propôs. Então a gente percebe que é uma ideia que foi plantada lá atrás e que até hoje ela tem frutos. Por quê? Porque pessoas abraçaram essa causa e elas seguem replicando. E no caso do nosso livro, a gente tem o Napoleão e o Bola de Neve. São 2 revolucionários que representam figuras históricas dentro da Revolução da Rússia, né? Essa mudança desse período aí na Rússia. Depois que vocês lerem o livro, vocês vão descobrir quem eles são. No final, acho que bem no início, logo pelas descrições de como eles se comportam, você vai perceber. E é bem interessante que eles já carregam em si esse posicionamento, né, de eu sou uma autoridade, eu entendo o que está acontecendo e eu posso salvar vocês. Eu sei do que vocês precisam, pobres animais, criaturas que estão sofrendo em profunda agonia. Eu tenho uma resposta para vocês. E aí ele pega essa ideologia, eu vou chamar aqui de ideologia do Major que morreu, e eles vão tentar aplicar essa ideologia. Dentro do marketing, a gente entende que para vender um produto, a gente precisa solucionar um problema. Uhum. Então, aquele que vem com essa solução do problema, quer ela funcione verdadeiramente ou não, ela ganha atenção. Então, é isso que eu vejo muito aqui. Eles trazem essa solução
precisamos acabar com o homem, porque nós teremos a vida perfeita, o mundo perfeito, nós teremos a comida. Então há a promessa, isso muito forte. E quando você é uma pessoa que acredita no mundo perfeito, no mundo utópico, é muito fácil de você ser enganado. Eu lembrei de Como se tornar um ditador, que tem a cartilha de todos os ditadores da história. E dos itens da cartilha é: crie um inimigo em comum. Então, eles implantam essa ideia de que temos um inimigo, e esse inimigo nessa história, é o Sr. Jones, o dono da fazenda do mundo. Então, o homem, no caso. Então, eles criam essa ideia, implanta, no caso, dentro na mente dos animais, que o Sr. Jones é o inimigo. Então, se tirar o Sr. Jones, tudo vai ficar perfeito. Pura utopia. Mas o que acontece, então, é que o Napoleão e o Bola de Neve, aí até então estavam juntos. Não vamos falar, vai falar sobre por que se separaram? Não, porque é spoiler do livro. Até então, eles criam, então, os 7 mandamentos que vai reger aí a forma como eles vão viver. E nesses 7 mandamentos, eu acho bem interessante a forma como eles criaram os 7 mandamentos. Então, lembrando que nós temos um inimigo comum. O inimigo comum é o Sr. Jones, que é o homem. Então, os 7 mandamentos diz o seguinte: o primeiro é: tudo o que anda sobre 2 pernas... Olha, a Siri me atrapalhando aqui. Perdão. Número 1, tudo o que anda sobre 2 pernas é inimigo. O que eles quiseram estabelecer logo de início, que nós temos um inimigo em comum. Vamos lembrar que nossa primeira regra, nosso primeiro mandamento é que ele é o nosso inimigo. Não podemos esquecer disso aí. E enfatizando andar sobre 2 pernas. Já tem uma surpresa lá no final, né? Com relação às 2 pernas. O segundo, tudo que anda sobre 4 patas ou tem asas é amigo. Independente de quem seja e do que esteja fazendo. É amigo. Ou seja, criando aí uma oposição à ideia do homem. Terceiro, nenhum animal deverá usar roupas. Que é justamente para criar nessa revolução a ideia de que eles mudaram completamente, né? Eles são completamente diferentes dos humanos. Nenhum animal deverá beber álcool, que era uma coisa que eles abominavam no Sr. Jones, que quando ele bebia, ele ficava estressado e tinha toda aquela agressão. Nenhum animal deverá matar outro animal, que é bem interessante. E todos os animais são iguais. Então, nós vamos criar aí uma sociedade igualitária, onde todo mundo é igual. Pulamos o mandamento, que é nenhum animal deve dormir em uma cama. Ah, sim, perdão. Nenhum animal deverá dormir em uma cama. Então, basicamente, todos esses mandamentos, eles vinham meio que confrontar o estilo de vida do Sr. Jones. E aí eles criam leis que até então eles dizem que seriam inalteráveis. Porque aquelas leis, elas os mantêm unidos. Então, aquilo seria a base da revolução. Eles precisavam cumprir promessas. Eles prometem que essas leis serão cumpridas. Exato. A gente tem os personagens dentro da história, acho bem interessante. O Napoleão e o Bola de Neve são os dois que lideram, né, essa revolução. São representados aí por 2 porcos. E nós temos uma forma como eles organizam um pouquinho essa revolução, que eu acho bem interessante. Que até perguntou ainda agora, né? Quem vai se beneficiar dessa revolução? Sempre aquele que está lá em cima, ele tem aquela ideia de que eu vou fazer algo maravilhoso e vai tudo dar certo, independente do que aconteça. Todo mundo tem que me escutar. Aquele sentimento meio... Acho que... Não sei como é isso. Quando eu assisti o Como se tornar um ditador, ele fala que cada ditador carrega isso dentro de si, né? É um sentimento de salvador, né? Ele realmente acredita que ele pode fazer aquilo, que ele pode salvar o mundo. Quase uma coisa espiritual, assim, né? Ele tem um elemento místico, assim, sabe? De que eu consigo fazer isso. E aí o que a gente percebe é que, já diz aqui que os porcos não trabalharam efetivamente, mas dirigiram e supervisionaram os outros. Então, durante todo o período, você vai perceber que os porcos sempre estavam ali na melhor posição, né? Com o melhor alimento. Você percebe com o tempo que algumas comidas começam a desaparecer, alguns alimentos começam a desaparecer e alguns animais descobrem, né, que esses alimentos estão indo ali pro casarão dos porcos. Mas antes de continuar, eu acho que a gente pulou um pouquinho aí, eles implementam a revolução, certo? Num belo dia, eles criam lá todo o ataque e tomam posse da fazenda e o Sr. Jones foge. E aí eles tomam posse da fazenda do Napoleão e o
Bola de Neve. Bola de Neve assumem essa posição. Pontos a ressaltar aqui que eu achei bem interessante nesse livro é que ele trouxe alguns elementos que, até então, eu já percebia, porque eu acredito que hoje a gente está vivendo uma revolução, né? E eu acredito que é uma revolução dos dois lados. Um lado que quer uma moralidade, quer um estilo de vida, acredita, né, em algo assim utópico também. Não é à toa que o discurso deles é sempre assim, por causa do ódio, por causa daquilo outro, por causa da grosseria, porque... Enfim, eu já estou até dando dicas de quem eu estou falando. Mas o que eu quero dizer é que você percebe, de um outro lado também, as famílias, uma galera assim, mais pé no chão, se posicionando a respeito da mudança que eles querem na sociedade. Então, nós temos dois grupos aí. E dentro da revolução deles, você percebe que Napoleão e Bola de Neve, não sei se foi intencional, mas eu acredito que, de acordo com esse sentimento ditador, as coisas acabam sendo muito intencionais. Vamos fazer assim, assim, assim. Existe um plano estratégico ali para tomar conta dos ambientes. E você percebe que existem os elementos na história. Então, um elemento que eu consegui comparar muito à nossa realidade e também a uma coisa que aconteceu recentemente são as massas. E na história nós temos aí um mantra que as massas, que eram as ovelhas, elas sempre gritavam. Então, por exemplo, se eu falar que hoje eu sou a favor da família, eu sou a favor da igreja, eu sou a favor do capitalismo, entendendo que é uma evolução natural do comércio e que isso é bom para a sociedade, é a melhor forma de economia. Temos aí as ovelhas gritando. Essa galera está na internet, essa galera está nas universidades, essa galera está em qualquer lugar e elas surgem do nada e começam a falar mais alto, a gritar mais alto, que era o que as ovelhas falavam. Elas falavam quatro patas bom, 2 pernas mal. 4 patas bom. E aí, o mais engraçado disso... Gente, eu acho isso fantástico. Essa parte da história eu acho fantástica. É o seguinte, que igual as massas de hoje, né? Se eu falar alguma coisa que eu acabei de falar aqui e outras coisas que eu acredito que são válidas para a sociedade, essa galera da internet, eles começam a gritar, e é incrível que eles gritam, e tu percebe até no texto, na legenda das fotos, em tudo, eles gritam, falam, e tu te sente oprimido, né? E se você for perguntar para essa galera que está gritando contra... Por que elas são contra? Elas não sabem te responder. E é engraçado que as ovelhas também não sabiam, porque elas gritavam 4 pernas bom, 4 patas bom, 2 pernas mal. E você percebe o mesmo comportamento se repetindo hoje. Nós estamos falando uma história que foi escrita lá, analisando todo o contexto da Revolução Russa, que foi uma coisa extremamente caótica, né? Nós estamos falando da transição de poder, que veio ali dos cesares russos, e teve toda uma confusão econômica. E aí você percebe a galera errando no mesmo ponto que essa galera lá na Rússia errou, que é retratada aqui nesse livro. Então, quando eu li esse trecho das ovelhas mexeu muito comigo, porque era uma das coisas que eu mais tinha medo. Das massas, da galera que está na internet, de eu falar alguma coisa, e essa galera que está lá na internet, sabe, me atacar, me cancelar, tirar print, falar alguma coisa. Eu já descobri que fizeram isso comigo já recentemente, print de grupos, a galera falando mal de mim em grupos, aí alguém sempre tem um traidor do grupo que manda os prints, as conversas, e essas ovelhas me assustavam. Hoje não me assustam mais por causa de um elemento. Assim como na história, quando algum animal perguntava para as ovelhas por que elas gritavam aqui, elas não sabiam por quê, eram simplesmente teleguiadas. Hoje a mesma coisa acontece com essa galera que grita contra você de ista isso, ista aquilo, fascista. São tantos istas hoje, e se você for de fato conversar com essa pessoa, elas não sabem te dizer o porquê elas estão te xingando e falando aquilo com você e te oprimindo. Algo que me chamou muita atenção nas ovelhas, é uma característica que fica muito perceptível aqui, é que as ovelhas elas têm o intelecto muito limitado. Uhum. Então, a gente percebe que aquela pessoa que ela não busca se aprofundar no conhecimento de fato, ela fica ali superficial. Então, o famoso comentarista papagaio. Sim. Ela só vai replicar o que ela está falando. Ela não para pensar. Por que você está tendo esse tipo de pensamento? Você sabe como você chegou até aqui? Por que você está pensando assim? Isso é um questionamento que eu gosto de fazer. Será que eu estou pensando nisso porque eu escutei alguém falar? Ou porque eu cheguei pelas minhas próprias conclusões? Uhum. E as ovelhas, elas não fazem isso. E na internet hoje, você percebe que aquela pessoa que está ali o tempo todo comentando a mesma coisa,
ela não agrega em nada. Ela não está fazendo transformação nenhuma. Ela só está ali para fazer barulho. E quem está, de fato, mudando, transformando o mundo e criando empregos, ele está trabalhando, ele está estudando. Então, assim, você quer ser quem? Você quer ser aquele que só está na internet falando ou você quer ser aquele que, de fato, busca uma transformação que, de fato, se importa com o seu país? Escolha o seu lado. Eu te pergunto, como essa galera surgiu? De onde eles vieram? Por que eles têm tanta atitude para gritar tanto a ponto de quem, de fato, carrega a verdade? Ou, melhor, que acredita em algo bom, se cala. De onde essa galera tá vindo? Eu me perguntei isso outro dia. Interessante, Thiago. Acontece que em toda fazenda tem sempre esse grupo de pessoas. De animais, no caso. De pessoas. Tem esse grupo de animais. Que eles estão ali, a existência é puramente isso. Então, que triste, né? Que existência triste você ficar ali na superficialidade da coisa. E posso estar me equivocando ao que eu vou falar agora, mas eu percebo muito que quem não busca uma espiritualidade se permite estar sempre nadando na superfície. Então, a espiritualidade, ao meu ver, é algo que te aprofunda. Sim, faz sentido. Nossa. Faz sentido. O outro ponto que eles usavam bastante nessa revolução aqui eram os cães. Então, acontece uma situação aqui na história, nos primeiros capítulos, que eles nascem alguns cachorrinhos, né? E o Napoleão e o Bola de Neve, eles pegam esses cachorrinhos e eles tomam, assim, né? Da família. E eles começam a criar eles desde pequenininho. Então, chega um ponto que eu acho interessante que na história é muito bacana isso, porque tem muito a ver com o que está acontecendo hoje. Passado um tempo da Revolução, né, algumas pessoas, são animais, alguns animais na fazenda começam a questionar algumas coisas, porque eles tinham estabelecido os mandamentos, os comitês, que eu vou traduzir na minha linguagem de sindicatos, e eles começam a questionar. Só que tem um momento que um dos animais faz um questionamento muito sério que contamina os outros animais. E nesse momento surge do nada cães enormes, ferozes, e que vão atacar esse animal que questionou. E aí toda a galera da fazenda, os animais ficam assim, de onde esses animais vieram? De onde esses cachorros vieram? E eles ficam assim apavorados, até que alguém fala assim, mas aí não foram aqueles cachorrinhos que eles levaram? Então, para mim, essa, assim, a minha interpretação, tá? Eu tô aqui, liberdade de interpretar o livro ainda tenho. Eu vejo muito como a forma como as nossas crianças, porque hoje essa galera jovem que está aí gritando, que está atacando, que está ofendendo e até ameaçando, que foi uma coisa que aconteceu contigo, né? Eles são esses cães que, na verdade, eram criancinhas de boas famílias, mas foram doutrinados ao longo dos anos, tiveram aquela educação paulo-freiriana perfeita, embutiram o ideal revolucionário na galera, né? Foram nutrindo aquilo com os anos. E chegou o momento perfeito onde qualquer pessoa que se levantar contra qualquer ideologia que foi implantada durante todos esses anos na nossa nação, na nossa realidade, que não é só no Brasil que está passando por isso, os cães surgem do nada, assim. Vocês perguntam, de onde esses cães vieram? Não vieram do nada, eles foram tomados das famílias, foram doutrinados, criados. E aí vem aquela questão, né? Onde estavam as famílias? Porque as famílias não lutaram por essa educação, que era para ter acontecido de forma... Porque era colocado que quem deveria educar era a escola, né? Se Estado. confiava muito nisso. Então, é o que eu sempre falo. Eu tive a boa sorte de ter um pai que me colocou no caminho. Meu pai, eu agradeço todos os dias da minha vida a existência do meu pai, porque eu percebo hoje que famílias estão sendo destruídas por conta disso. Filhos se rebelando contra o pai por uma questão política. Gente, o mais velho, a gente tem aquela mania de achar que a pessoa mais velha, ela não sabe. E grande parte da minha adolescência eu pensava nisso. Eu falei, nossa, meu pai, ele não sabe o que ele está falando. Meu pai é do passado. E não é bem assim, a gente precisa respeitar a sabedoria do mais velho. Isso é super importante, porque a gente tem algo a tirar dali, ele já viveu. Então, não despreze a sabedoria da pessoa mais velha. Ela tem algo ali importante que vai te agregar. E quem sabe, te livrar de coisas no futuro. E quem sabe, se a gente ouvisse os mais velhos, né, a gente estaria cometendo alguns erros graves agora. E por não ouvir, não querer ouvir os mais velhos, não querer estudar a história, né, que os mais velhos trazem essa representação simbólica do passado, de
terem visto coisas acontecerem e que podem nos livrar, né? Fazer com que o nosso futuro seja melhor. Exato. Eu acho engraçado que esses cães e essas ovelhas, eles são contra o homeschooling, né? Exato. E tem um personagem aqui também, que é o mais velho da fazenda, e ele olha com descrença, né? É o Benjamin? A revolução. É o Benjamin. Ele era o mais velho, ele olha... Inclusive, era o único que sabia ler. E ele é o que percebe a situação que ocorreu com o Atlas na história. Por quê? Os animais, eles não liam, né? Eles não buscavam esse conhecimento. Eles estavam confortáveis naquela posição. E o mais velho ali, ele mostra a sabedoria dele. Ele olha com descrença a revolução. Eu acho engraçado que os mais novos, então, estão só preocupados com as coisas triviais. Estão preocupados em manter a cantiga da revolução, manter os mantras que estão sendo passados, o trabalho, olha, você tem que trabalhar e tal. Eu vejo muito esse poder do Estado na vida das pessoas, sabe? Tirando a liberdade das pessoas de escolherem o que elas querem fazer. Então, isso é muito nítido na história. Algum ponto aqui do meio que tu queiras comentar, assim, de alguns elementos que aconteceram? Tem a canção dos bichos da Inglaterra, né? Que eles propõem, assim, que com o tempo eles querem propagar isso aí, levar isso para outros lugares. Algo que me chamou muito a atenção no livro é... Porque eu não quero contar demais, né? Sim, Mas... te prometeu no início, né? Olha, vamos tentar não dar spoiler, que é meio difícil. Mas é como eu percebo como os animais eles vão sendo manipulados. E eles chegam a um momento que eles se questionam se eles lembram das coisas ou não. E será que isso é verdade? Será que isso aconteceu? Será que aquele mandamento era assim mesmo? Será que não é? E... talvez nós estamos vivendo nisso. Porque a gente se pergunta, nossa, será que as pessoas estão com a memória fraca? Será que elas não lembram do que aconteceu no governo passado? Por que a gente está discutindo a mesma coisa? Vocês não lembram? E teve um candidato em um debate que ele falava algumas coisas e ele perguntava assim, mas vocês lembram, né? Foi assim? Foi? Você está falando, mas não foi assim. E quando você escuta aquilo, você... Tem os que desconfiam e tem aqueles que simplesmente aceitam. Ele falou isso, então deve ser verdade, aconteceu. E o livro traz exatamente isso. E eu lembro de uma cena em que alguém vai questionar, né? Mas deixa eu perguntar, não tinha falado lá nos 7 mandamentos que os não podiam dormir em camas? Mas o Napoleão não está dormindo na cama do Sr. Jones? Aí o pássaro fala assim, olha, mas tem certeza que foi isso mesmo que você leu? Porque faz tanto tempo, né? Não foi bem isso que você leu. Não foi isso que a gente... Dizia assim, que não podia tal coisa. Aí eles vão adaptando os mandamentos, né? Para tentar beneficiar aqueles que estão no poder, que no caso era o Napoleão agora já a essa altura. Então você vê essa dúvida que é implantada para a pessoa se questionar, falar, será que é isso mesmo? Então, a pessoa traz um conceito, o que eu vejo hoje, né, comparando aqui, ela traz um conceito moral básico, eu não concordo com tal situação, porque isso simplesmente é incorreto moralmente. Mas tem certeza? Já estamos vivendo tempos tão modernos agora, estão um período diferente, tem certeza que isso é uma coisa a dar continuidade, a ser levado a sério? Inclusive a censura. Tem certeza que isso é... Eu ouvi isso de uma universitária essa semana, que me falou, depois de eu ter falado vários pontos, né, que eu estava muito preocupado, eu comentei sobre a censura e sobre a invasão do comunismo nas suas vertentes e novas caras na educação, e ela primeiro foi comunismo, ela falou assim, eu não vejo isso como uma coisa muito séria na nossa sociedade. E aí depois eu fiquei assim, meu pai do céu, como uma jovem que estuda na universidade federal, que faz um curso específico aí, que é tão importante, como é que ela consegue não perceber isso, né? E depois eu tentei explicar um pouquinho para ela como funcionou o gramscismo, né? Toda aquela linha de cada um daqueles ideólogos. Pode chamar de ideólogos? Eu acho que pode, né? Cada um com sua ideologia. Enfim, e eu tentei explicar isso para ela. E o segundo ponto foi a questão da censura. E depois ela falou assim, eu não vejo que isso é um problema. Eu acho que quem fala algumas coisas ruins tem que ficar calado mesmo. Tem que ser silenciado. Mas quem vai escolher o que é errado ou certo para censurar? Então quer dizer que eu não posso mais pensar sozinha. O Estado vai ter que dizer se o meu pensamento ele é certo ou se ele é errado. Então ele me censura. Que tipo de liberdade é essa?
Eu tenho uma pessoa, quando aconteceu, para quem não está... Conta o que aconteceu pra gente. Deixa eu criar um cenário aqui. Porque eu acho que a tua história é a versão moderna da Revolução dos Bichos, uma parte dela. Vai. Eu decidi me posicionar a favor do atual presidente em uma rede social. E consciente de que isso poderia ocorrer. A propósito, quando tu falou que ia fazer alguma coisa, até hoje eu falei, ok, depois eu vejo. Quando eu fui ver o que ela fez, gente, foi um pânico, eu passei mal na mesma hora. Continua, perdão. Eu resolvi me posicionar porque eu acredito que o silêncio dos bons assusta. Demais. Eu realmente acredito nisso. E eu resolvi me posicionar numa rede social. Assim como eu permito que todo mundo ali exponha a sua opinião, eu também vou expor a minha, porque isso é o mínimo da igualdade e da liberdade. Sim. E quando eu fiz isso, uma página de fofoca compartilhou. E eu sou da moda e parte das pessoas da área da moda, da área artística, elas têm elas se posicionam um pouco ali mais para a esquerda. Uhum. E eu fui atacada por isso. Fui atacada por simplesmente falar em quem eu iria votar. Eu poderia ter guardado para mim, mas eu queria falar também. Uhum. Poxa, eu vejo tanta gente colocando aí, por que eu não posso? Eu posso sim. Uhum. E fazendo isso, eu recebi uma enxurrada de mensagens de ódio. Pessoas foram no meu perfil me xingar, falaram da minha família, falaram coisas que não sabem da minha realidade, não me conhecem, e elas colocaram com tanta certeza ali que eu falei, gente, de onde que elas me conhecem? Como assim? Então, pelo simples posicionamento político, eu fui censurada. Houve uma tentativa de censura, no caso, porque eu continuo falando abertamente, hoje mais ainda. Mas o que me assusta é exatamente isso, as ovelhas que surgiram para me criticar. Não me conhecem, não conhecem a minha realidade, mas elas estavam ali prontas, preparadas já para tentar limitar, para tentar repetindo os mantras, exatamente. né? Exatamente. É incrível os mantras. Você lê as mensagens, é um mantra, assim. Cada um repete a mesma coisa e você vê em outros perfis de cancelamento, eles repetem a mesma coisa. A mesma coisa. Eu não consigo nem argumentar com esse tipo de gente porque eu já sei o que eles vão me responder. Então, assim, eu vejo que o meu tempo não é muito precioso para isso. Eu não consigo, não dá. E muitos eu lia e só deixava, porque eu sei que talvez esse intelecto limitado não me deixasse conversar. Porque é diferente conversar com você e até com algumas outras pessoas que possam vir a ter um posicionamento diferente de mim. Mas a grande massa, não. Você não tem como conversar. Uhum. O diálogo, a importância do diálogo. Isso também eu lembro na questão eu estava assistindo um rabino, só pulando do assunto assim, falando sobre diálogo. Ele falava sobre a importância do diálogo que foi tirado da nossa sociedade. Nossa sociedade hoje ela aprendeu a debater por causa do sentimento revolucionário. Então eu tenho que peitar aquela outra pessoa o tempo todo. Não é ouvir a outra pessoa, é peitar ela e tentar convencer ela de que o que eu carrego é absoluto. E no início do livro, eles falam exatamente que eles ainda se reuniam para falar algumas coisas. E depois é cortado. Eles já não poderiam mais se reunir. Eles suspendem isso. E as pessoas não percebem. Ou os animais não percebem. Modelo chama pessoas de animais em podcast. Em breve, quase que eu ia falar o nome da página de fofoca. É certo que não foi algo que sonharam, camaradas? Tem algum registro dessa deliberação? Está anotado em algum lugar? Nesse momento aqui, eles questionavam um pouco de que tinham falado, né, que as coisas iam melhorar na granja e que a vida dos animais ia melhorar, mas eles perceberam que eles estavam sendo explorados ainda mais do que quando eles estavam com o Sr. Jones. Então, eles questionam alguns elementos aqui dos mandamentos, né, que foram colocados para eles. Então, eles ficam falando, poxa, será que é isso mesmo? E aí, os comunicadores, a mídia vai trazendo, né? Olha, tem certeza que foi isso? Eu lembro de algumas entrevistas que eu percebo essa mesma atitude aqui. Certo que vocês não sonharam, isso foi uma coisa aí que aconteceu, não foi bem isso, não. E aí vai anulando um pouco a verdade, pouquinho em pouquinho, tirando a verdade e colocando uma coisa que acha que é verdade. E as pessoas vão ficando cada vez mais confusas. E quando você está confuso, uma das suas reações é que você fica paralisado
e você para de reagir. E é exatamente isso que qualquer ditador, qualquer opressor quer. Ele quer que você se sinta com tanta dúvida e tão confuso que você pare de fazer, especialmente aquilo que você tem que fazer, que é lutar pelos seus direitos, lutar pela sua vida, pela sua melhoria. Que foi o que aconteceu comigo. Por vários momentos eu fiquei congelada com aquilo que estava acontecendo. E aí tem um trecho aqui que eu vou ler, que ele fala assim: os 4 jovens porcos que protestaram quando Napoleão aboliu as reuniões levantaram a voz de maneira tímida, mas foram imediatamente silenciados por um tremendo rosnado dos cães. Exatamente. É exatamente o que está acontecendo. Exatamente. Você não pode falar qualquer coisa que vá de contra ao sistema que os cães surgem. Uau! Gente, esse livro trouxe, assim, sabe, esclarecimentos, e uma das coisas, convicções maiores é que eu preciso estudar mais. Nós precisamos estudar mais, nós precisamos olhar para o passado para não cometermos os mesmos erros. E eu vejo que a gente está fazendo a mesma coisa. Só que acontece, Iago, eu percebo que essas pessoas que estão dispostas a estudar mais ainda são uma minoria. Porque a maioria ela não tá assim, ela não se importa com isso. Ela quer o mundo perfeito. Tem um amigo meu que me falou alguns minutos atrás assim: cara, tu lê? Eu fiquei assim: deixa eu te falar, se você não lê, você é controlado por quem lê. Eu não quero ser controlado por ninguém, por isso que eu estou lendo. E talvez seja isso. Hoje os animais da internet passam muito tempo sendo infantilizados ali e não leem. Ok. Vamos lá. Próximo ponto. Até perdi a concentração aqui agora. Uma coisa que eu acho interessante é que, assim, no início da Revolução, eles decidiram que o animalismo seria uma coisa completamente diferente, né, do que eles... quer dizer, que seria como uma revolução que vem para mudar tudo, trazer tudo novo, ok? Mas em algum momento tem uma situação seguinte. Foi naquela época que os porcos se mudaram, de repente, para a casa da fazenda e lá estabeleceram sua residência. Novamente, os animais pareciam lembrar-se de uma deliberação contra isso, aprovada nos primeiros dias, mas Garganta conseguiu convencê-los de novo de que não era o caso. E aí eu fico pensando assim, sabe, nesse ponto aqui que está acontecendo, eu vi algumas declarações de algumas lideranças políticas falando assim: eu vou fazer isso, nós vamos fazer assim, nós vamos trabalhar assim, assim, assim. E dá para ver que isso não vai acontecer. Dá para ver que isso vai mudar por causa de uma série de fatores óbvios. E eu te pergunto, por que é fácil cair nessa conversa, nesse papo? Eu acredito que é algo mais relacionado com o íntimo de cada pessoa. Talvez a gente tá trazendo o nosso esse conto de fadas. É igual quem é... Vou dar um exemplo um pouco chulo, assim, uma comparação. Sabe quando você chega com uma pessoa e fala assim: olha, eu vi seu marido lhe traindo. Aí você vai e você mostra todas as fotos. Sim. Olha, ele está lhe traindo. Mas aquela pessoa, ela está tão firme naquela crença de que é tudo perfeito, que ele, o marido, é o capaz de trazer a melhor história de amor, que ela fecha os olhos. Então eu vejo muito isso. A gente está... a gente não, né? Mas espero que não. Tem muita gente preso nisso. Então você acredita demais naquele mundo ideal que ele não existe. Eu participei de um concurso de beleza, e agora eu vou trazer uma resposta que muitos me perguntam. Eu participei de um concurso de beleza e muito bom, foi um concurso que me agregou muito. O ponto principal do concurso era sobre a guerra. Então eles traziam muito isso. Quando aconteceu toda aquela situação no Instagram, me questionaram assim: ué, você não é Miss? Você deveria ter um discurso de paz. Acontece que o discurso de paz, e isso foi algo que eu não pude falar porque eu não avancei no concurso, mas o meu discurso de paz hoje é que se a gente quer paz, a gente precisa se preparar para a guerra. Isso é uma frase forte e célebre. Então, conversando com algumas pessoas na preparação do meu discurso, eu poderia vir, pegar o microfone e falar: vamos acabar com a violência, vamos parar com isso, nós precisamos acreditar no mundo melhor. Mas eu estaria sendo completamente hipócrita, porque uma guerra ela não vai parar só por eu pedir.
Pelo contrário, a gente precisa trabalhar na gente, o nosso crescimento, nosso desenvolvimento. A gente precisa buscar a nossa educação, conhecimento e espiritualidade para que a gente possa transformar o que precisa ser transformado. Mas a gente tem que parar de ser infantil e ficar acreditando nessas histórias. A gente já chega. A gente precisa ter maturidade, principalmente agora, para votar no real. E não ficar acreditando nesses contos de fadas, porque eles não existem, eles não vão existir. As guerras sempre estiveram com a gente. Elas fazem parte, inclusive, do crescimento da humanidade. A gente não pode apagar isso. Então, chegou a hora da gente começar a ser, de fato, maduros e se posicionar de uma maneira que a gente não faça escolhas por um sonho, por uma utopia. Eu não vou votar nesse candidato porque ele é muito grosso. E ele fala muita besteira e ele tem uma atitude arrogante. Chega. Não é mais o momento da gente olhar para a pessoa. A gente precisa olhar para os resultados de um governo. E a gente tem resultados, sim. Os resultados estão aí. O Brasil está crescendo. O Brasil, a economia do Brasil, ela está aí para provar. A gente precisa de fatos, de resultados reais. E não desse churrasquinho com cerveja no final de semana. Chega. Não tem mais. Não cabe mais. E para a galera jovem que acredita muito numa transformação na sociedade para algo maravilhoso, onde haverá só um governo de amor, um governo de paz. Eu vi até um dos nossos lideranças governamentais falando que precisamos agora de um governo de paz, um governo de amor. Eu falei assim, uau, que interessante, sabe? Nos tiraram a habilidade de pensar de forma natural. É o que tu acabou de falar, para que haja paz é necessário a guerra. Conflitos são necessários nessa construção de um ser humano melhor, são necessários conflitos. Eu não vou ser um ser humano melhor se eu estiver aqui o tempo todo na aguinha com açúcar. Vai ter momentos que eu vou ter que ter um embate ali para saber, sabe? Eu não queria citar o querido Jordan, mas ele fala, tem momentos que você tem que parar para pensar o que tem de errado que precisa ser consertado. E aí o pior de tudo é que quando você para e você faz essa pergunta, você encontra coisas terríveis. E aí começam os conflitos, e nesses conflitos você começa a achar oportunidades de melhorar, de evoluir. E agora, não sei se o que eu vou falar agora é uma grande revelação, mas se for, eu quero um prêmio. Eu queria dizer que a pobreza ela vai continuar existindo. As dificuldades elas vão continuar existindo. A tristeza ela vai continuar existindo. Isso faz parte da vida. Isso faz parte da vida. A gente não tem como tirar isso. Entende? O mundo ele é feito disso também. Então, quando você acredita nesse mundo perfeito, você se permite ser enganado. Porque aí você vai acreditar em quem vai te prometer isso. Mas isso não cabe na realidade de hoje. E de nunca. Falando em mundo perfeito, tem um momento que um dos animais fala assim, se conseguisse colocar seus pensamentos em palavras, significa que ela admite que ela não consegue pensar mais direito. Ela foi teleguiada a vida inteira e chegou um momento que ela continua sendo teleguiada, mas ela sabe que alguma coisa está errada. Então ela diz assim, se conseguisse colocar seus pensamentos em palavras, teria dito que não havia sido essa a intenção de todos, quando se empenharam, anos atrás, em derrubar a raça humana. Então passa o tempo, a revolução, esse sentimento revolucionário que traz consequências terríveis, piores do que às vezes a gente acha que a gente vai, não, vamos acabar com a pobreza, vamos acabar com a desigualdade, né? Que é tão falada, especialmente a desigualdade em vários setores, essa questão do preconceito, uma série de coisas que as pessoas acreditam veemente que podem acabar assim, em um piscar de olhos. E ela fala aqui com grande arrependimento, sabe? Eu acho que a nossa decisão de ter tomado de ter entrado nessa revolução não foi a melhor. Só que eu não consigo explicar isso, mas eu sinto no meu coração que foi errado eu ter engajado. E eu tenho certeza no meu coração, não sei o que vai acontecer nos próximos dias, mas hoje as pessoas na Venezuela já dizem o que acho que era uma vaca, falava. As pessoas